Notáveis empreendedores, o Elton Mengalha aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal da 117. Negócios, estratégias, networking, conexão, ambiência, vivência e muitas coisas relacionadas a negócios. Eu trago aqui para vocês em conteúdos exclusivos, aprendizados, vivências que eu tenho no mundo dos negócios. Hoje, neste vídeo, eu quero trazer 2 erros mais comuns que os empresários cometem na formatação de preço. Então, se você tem empresa ou se você deseja ter um negócio, fica ligado nesse vídeo que eu vou trazer para você 2 tópicos, 2 pontos que eu vejo muitos empresários cometendo de erros ao longo dessa caminhada empreendedora. Então, pega um papel, uma caneta, anota, vai ser bem prático, os insights são aplicáveis para você já começar a colocar em prática no seu negócio hoje. O primeiro erro que nós mais vemos e mais encontramos é basear o seu preço com o da concorrência. Eu vou trazer algumas dicas por que você não pode fazer isso. Imaginamos que você tem uma folha salarial de 20 mil reais e a sua concorrência tem uma folha salarial de 15 mil reais. Imaginamos que você paga de imposto em torno de 6 mil reais. Imaginamos que a sua concorrência paga de impostos em torno de 4.500 reais. Nesses 2 exemplos, você já está pagando mais do que a sua concorrência. Desta forma, se você basear o seu preço de venda no da concorrência, você não vai saber exatamente os valores, os custos que seu concorrente tem. Aqui nós estamos trazendo exemplos. Então, se você baixa o seu preço baseado na concorrência, certamente os seus custos, seus investimentos não são os mesmos do que o seu concorrente. Então, fazer essa comparação de preço baseado no seu concorrente não é saudável para o seu negócio. Você precisa destrinchar todas as suas informações, todas as suas despesas, seus custos, tudo que você tem no seu negócio e colocar a margem que você quer colocar. Ótimo! Isso daí eu sei, Wellington. Beleza. Só que se você não coloca uma margem que você quer buscar, se você não precifica da forma correta, você vai ficar olhando somente o mercado e você vai colocar sempre o seu preço de uma forma defasada e automaticamente você pode estar tendo algum prejuízo com relação a isso. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu em uma empresa que nós atendemos. No início, quando nós começamos a fazer a parte financeira desse negócio, nós pegamos ali alguns pontos e um desses pontos é a precificação. Na verdade, foi a precificação. E nós conversamos com o pessoal e tudo mais, com os 3 sócios, e chegamos à conclusão que eles baseavam o preço com base na concorrência. E os custos eram totalmente diferentes. Desta forma, os preços de venda eram totalmente errados, eram equivocados. O que nós tivemos que fazer? Pegar toda a formatação da DRE, alinhar linha por linha, centro de custo por categoria, alinhar esses pontos, essas despesas, fazer a precificação correta e entender qual é a margem ideal que esse negócio teria que trabalhar. Desta forma foi feito uma revisão com base no seu estoque. Olha só todos os tópicos que eu estou puxando aqui para você. Foi feita uma revisão no estoque para calcular o seu CMV. Foi feita uma revisão dos preços e alguns produtos tiveram que ser reajustados para mais porque a margem estava baixa. Desta forma, sobrou uma verba que tinha destinado para marketing. Automaticamente a gente criou uma estratégia de marketing focado nesses produtos que automaticamente sofreram alteração de preços para que a gente conseguisse ter lucro, conseguisse vender. Os resultados foram positivos porque começou a vender da forma correta. Não é simples fazer isso. Estou dando algumas dicas para você poder aplicar no seu negócio. Mas também não é impossível, desde que você entenda exatamente os seus custos, qual que é o seu imposto, qual que é o seu valor de folha, quais são os seus custos fixos, quanto que custa tudo isso para que você possa revender o seu produto ou serviço. Diante disso, se você basear somente na concorrência, não vai dar certo. Você pode até ter lucro, você pode até ter sorte. Eu falo que no mundo dos negócios contar com a sorte não é bom, porque se você conta com a sorte sempre, você está tomando as decisões com base no achismo e na sorte, não com base nos seus números.
Recapitulando, quando eu disse de fazer uma revisão exatamente nos custos, entender também o estoque, CMV, se você tem estoque, fazer o cálculo bem rápido aqui para você calcular o seu estoque, para você ajustar o que for preciso, porque às vezes também o seu preço de venda, você não consegue entender o seu estoque e ver o que está parado no seu estoque para poder fazer talvez uma promoção que caiba dentro do seu caixa, que seja saudável para o seu negócio. CMV é o seguinte, pessoal, custo da mercadoria vendida, você tem que escolher um determinado período, pode ser um mês cheio. Então, por exemplo, o mês de setembro, do dia 1 ao dia 31, por exemplo. Você pega esse mês cheio e você coloca o seu estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Ou seja, dia 1º de setembro você tinha X de estoque. Durante esse período você comprou mais Y e no final desse mês você tinha Z de estoque. Então, estoque inicial mais as compras menos o estoque final, esse é o seu CMV. Se você olhar também para o seu CMV, você consegue ver o que pode ter de produto ali estocado, parado, para você fazer uma promoção saudável que caiba dentro do seu caixa, dentro da realidade do seu negócio. Então, fazendo uma recapitulação aqui, se você entender tudo isso que eu te disse, se você não basear o seu preço com base na concorrência, Wellington, mas se eu subir muito o meu preço, eu não vendo. Então você tem que diluir nas suas operações. Se você tem muito produto, você tem que fazer uma diluição que caiba dentro dessa margem que você está buscando ou deseja buscar. Formação de preço, pessoal, não é simples, mas também não é complicado. Você tem que entender primeiro os seus custos, tudo que formado o seu negócio, como que funciona toda a sua estrutura para você começar a definir os seus preços da forma correta e não somente basear na concorrência, porque isso é um perigo danado para a sua empresa. Agora, o segundo erro que eu acredito que é o mais comum que as pessoas cometem. Eu vou vender esse produto, esse enfeite. E eu comprei ele por R$15. E vou revendê-lo aí, eu quero colocar uma margem de 50%. Quando você define o seu preço de venda, e a partir do momento que você definiu o seu preço de venda, você passa um momento e fala assim, eu vou aumentar R$1 a mais nesse preço. Aumentar R$1 a mais. Se a sua margem for 20%, você não está aumentando R$1, você está aumentando 20 centavos. Porque a sua margem é 20%. Se você aumenta R$1 no seu preço de venda simplesmente por aumentar e você não olha para a sua margem e não faz a precificação correta, o markup dentro do seu negócio, você está deixando dinheiro na mesa. Então, o primeiro erro, basear o preço sempre com base na concorrência. O segundo, que eu acredito que seja o mais comum até, aumentar R$1 a mais no seu preço de venda, achando que você está aumentando R$1 a mais dentro do seu caixa. A sua forma 100% de aumentar R$1 a mais no seu caixa é na redução. Se você consegue entender a sua operação, ver os custos que você está tendo, que você pode reduzir, até desperdícios. Eu falo que às vezes muitas empresas pagam por plataformas, por programas que nem utilizam. Fazem algumas ações que não são estratégicas, que não são inteligentes para dentro do negócio e isso acaba comendo o seu caixa. Então, se você consegue reduzir, para cada R$1 que você reduz, é R$1 a mais dentro do seu caixa, não aumentando R$1 a mais do seu preço de venda. Quando a gente define uma política de precificação dentro de uma empresa, ela precisa ser seguida. Você, a partir do momento que você tem tudo cadastrado, tudo alinhado, tudo bem anotado e tudo bem formatado, fica muito mais fácil para você conseguir administrar os seus números. E quando eu digo números, não é só na parte de precificação, que é o nosso assunto principal do vídeo, mas tudo que envolve o seu negócio. Então você precisa entender margem, se você está vendendo com qualidade ou com quantidade, se às vezes o seu negócio depende de quantidade ou se você consegue associar as duas coisas, como eu disse. Se você tem clareza dos seus números, da sua distribuição de lucro, se você consegue entender se a sua operação pode reduzir algum custo ou não, o que você tem que fazer para aumentar as suas vendas, quais estratégias e assim por diante. Tem um ponto também importante que eu quero dizer aqui. Estamos na época agora, entrando em novembro, finalizando outubro, começando novembro, que são a época das promoções, das blacks da vida, que as empresas fazem. Existem muitas formas, muitas estratégias, isso é precificação.
Então a Black Friday ela tem que ser pensada meses antes, para você entender quais são os produtos que você vai colocar, quais são as negociações com seus fornecedores que você tem que ter para determinados produtos, se você vai conseguir reduzir a sua compra e principalmente, talvez até estender um pouco o prazo do seu pagamento para você associar o seu prazo de recebimento. Tá vendo como é que formatar preço, formatar toda essa estrutura, ela é talvez até um pouquinho complexa, mas eu disse que não é impossível de fazer. Se você tiver clareza, entendimento, dimensão de tudo aquilo que você movimenta, fica mais simples de você sintetizar, simplificar a sua operação para que você tenha resultados assertivos, para que você não perca dinheiro, para que você venda o seu produto ou serviço no preço que você tem que vender e não com base só na sua concorrência ou aumentando R$1 a mais o seu preço de venda. É tudo bem alinhado, bem formatado para que você não perca tempo nem dinheiro. Porque se você formata, por exemplo, uma promoção de uma forma errada, você investiu o tempo errado e principalmente você não vai ganhar dinheiro da forma como você deveria. Às vezes uma promoção ela tem que ser embasada em vários assuntos. Eu preciso vender em quantidade, óbvio, mas será que nessa quantidade eu não vou estar perdendo margem por conta da redução mal feita que eu fiz no meu produto ou serviço? Então, se você formata o seu preço com base na sua concorrência, ou aumentando simplesmente R$1 a mais, sem olhar para os números, está tudo errado. Então, o que eu te oriento? Revise todos os seus custos, entenda suas margens, suas alíquotas de impostos, seus custos fixos, quais são as margens ideais para o seu segmento. Fazer um benchmark é importante sim, você fazer pesquisa de mercado para saber o que os seus concorrentes estão vendendo e como eles estão vendendo. Se basear é diferente de copiar. Não quero que você faça um Ctrl+C, Ctrl+V dos seus concorrentes para você fazer a formatação do seu preço. Você tem sim que entender o mercado, entender como essa galera está vendendo, o que eles estão vendendo e como estão vendendo. Mas, eu estou vendendo a 100 e o meu concorrente a 90, eu vou jogar para 88. Não faz sentido, sem você entender a sua margem. Pode até fazer sentido, mas você está contando com a sorte que, como eu disse, no mundo dos negócios, contar com a sorte definitivamente não é o melhor caminho. Você precisa se embasar em dados, em números, estratégias, para você conseguir sempre formatar as suas ações na melhor forma possível. Então, revise os seus custos, alinhe suas despesas, entenda a sua margem e faça a precificação da forma correta. Existem muitas ferramentas, muitas planilhas que você encontra até gratuitamente na internet para você fazer a sua precificação. Então, se você digitar por planilhas de precificação, você vai encontrar uma enxurrada de planilhas que podem ser boas ferramentas para você utilizar. Entretanto, não adianta você ter a melhor ferramenta do mercado e não entender os seus números, ou seja, o que você vai colocar dentro dessa planilha para você conseguir formatar o seu preço. Dica principal, alinhe todas as suas despesas, entenda exatamente tudo que você paga e coloque em uma planilha, alguma coisa do mercado que seja até gratuita ou que seja barata, que existem também muitas na internet aí para você poder comprar, para você conseguir associar exatamente a sua formatação de preços de uma forma mais segura, mais assertiva e para que você coloque dinheiro no bolso. Meu desejo é que você coloque dinheiro no seu bolso, no seu caixa, ao invés de deixar dinheiro na mesa. Do outro lado, nunca aumente R$1 a mais no seu preço de venda simplesmente por aumentar. Entenda a sua margem e principalmente foque na redução. O que está acontecendo de desperdícios dentro da sua empresa que está destoando, tem alguma torneira aberta que está fazendo aí um furo na sua operação e se você não parar para analisar, você não consegue identificar esse vazamento. Pegou esses insights? Eu espero que você aplique, pode curtir, compartilhar, para a gente conseguir chegar esse vídeo em mais pessoas, para a gente conseguir ajudar mais gente e o meu objetivo é esse, notáveis empreendedores. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e fui!